1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos, as mulheres idosas, como a mães, as jovens, como a irmãs, com toda a pureza. Tratai com toda atenção as viúvas que, de fato, são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e, por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas, comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Algumas, de fato, já se desviaram
seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino, porquanto afirma a Escritura: não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas.